Fim do mundo. Perguntas permanentes. Quando acontecerá? Como será? Imaginação dispara. Conclusão leva a imagens de implosão do planeta. Literatura e cinema viajam nas possibilidades. Ignoram Lavoisier. Na natureza, nada se perde. Tudo se transforma. A Terra, na cronologia do universo, mal entrou na adolescência. Estará por aqui por milhões e milhões de anos. A dúvida é, até quando será habitável para a raça humana? Dr. Paul Felix Hoffman, professor da Cátedra Sturge Hopper de Geologia de Harvard, e o oceanólogo James McCarthy já têm as respostas. Mas antes de conhecê-las, pausa para um pedido. Não esqueça de clicar o sino das notificações. Assim receberá novos vídeos por nós produzidos. Se não for inscrito, inscreva-se no sofá. Se já fizer parte do canal, convide amigos. Ajude-nos a crescer. Sem você, não existimos. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Em viagem de pesquisa pelo Ártico, James McCarthy se deparou com uma realidade aterrorizante. A área de mais de 1.600 quilômetros de largura com água, onde deveríamos encontrar gelo. O aquecimento global está derretendo o Polo Norte. Paul Felix Hoffman, após analisar os dados, não tem a menor dúvida. Crosta terrestre não suportará efeitos dessas transformações. Analisemos no que se baseiam os renomados cientistas. 1. Previsões aterrorizantes. Análises sobre manifestações da natureza dão conta do desencadear de fenômenos devastadores que irão arrasar o hemisfério norte, causando danos menores, mas consideráveis no hemisfério sul. 2. Década de 20. Vivemos ano atípico. 2020 nos trouxe nova percepção sobre nossa relativa segurança no planeta que de forma arrogante chamamos de nosso. A raça humana clama pelo fim desse ano e a volta da vida que nos acostumamos, ledo engano. Quem reclama de 2020, dele sentirá saudades no decorrer da década, período que marcará o início de profundas transformações. Início de uma viagem através de catástrofes e destruição, efeito dominó. Teoria da conspiração? Ideia de doido? Pode ser, mas é bom lembrar, em 2018, se falássemos de um vírus, mutação da inofensiva gripe, com força de paralisar o planeta Terra, escondendo a raça humana por detrás de máscaras, com certeza mandariam nos internar. 3. Aquecimento global. Há muito sofá de pobre tenta alertar. Aquecimento global não se origina somente da poluição causada pelo homem. Agressão criminosa sem a menor dúvida, mas não possui o poder de alterar a temperatura planetária nos níveis que hoje testemunhamos. Basta parar e pensar. Há 50 milhões de anos atrás, esses mesmos fenômenos ocorreram, e naquela época o homem não poluía o planeta. Governos sabem, mas omitem da população. Órbita da Terra em torno do Sol é disforme. Aproximar e afastar de nossa fonte de energia, ato sincronizado. Entramos num período de aproximação. Efeitos já se fazem sentir. 4. Descongelamento do Polo Norte. Nas últimas décadas, derretimento do Polo Norte vem se acentuando em velocidade bem maior se comparada com a do Sul. Razão simples de entender. Devido à sua localização, está mais exposto aos raios solares. Durante a próxima década,
haverá uma aceleração desse fenômeno. O planeta sofrerá grandes alterações. No final dos anos 20, estaremos vivendo o início do surgimento de um mundo diferente. Efeitos aumentarão de intensidade nas décadas de 30 e 40. E só a partir dos anos 50 voltaremos a nos afastar do Sol. Um afastamento gradual. Aí viveremos alguns séculos de estabilidade, mas tendo de aprender a conviver com as sequelas deixadas, que com certeza não serão poucas. 5. Efeito dominó. Água encontrada por McCarthy no Ártico revela o surgimento de rachaduras gigantescas no continente gelado. Geleiras gigantes se desprenderão, iniciando o cruzeiro devastador rumo à linha do Equador. A cada quilômetro percorrido rumo ao sul, as correntes marítimas se tornarão mais quentes. Montanhas de gelo derreterão. Quantidade de água doce com força de dessalinizar os oceanos em níveis percentuais mínimos, mas com efeitos inimagináveis. Fauna e flora marinhas as primeiras a sentir. Infinidade de espécies extintas. Começará a escassez de alimentos. Em paralelo, correntes geladas não convivem pacificamente com as quentes. Encontros causarão o surgimento de tempestades jamais vistas e as marés se tornarão maiores. Tsunamis, considerados raros e restritos a determinadas regiões, passarão a fazer parte do dia a dia de muitos países. Morar ou veranear à beira-mar, transformados em paraíso para os viciados em adrenalina, que amam viver perigosamente. Oceanos invadirão continentes, mar não estará para surfistas. Milhares de cidades litorâneas condenadas ao mesmo destino da Atlântida. Quando gerações futuras se perguntarão se realmente existiram ou não passam de lendas. Com a mudança no comportamento das águas marítimas, o hemisfério norte iniciará o seu calvário. Países devastados por mudanças climáticas, não por altas temperaturas, mas por frio abaixo de 60 graus negativos. Nuvens impedirão a entrada de raios solares, uma noite eterna. 6. O pior está por vir. Nas previsões mais pessimistas, mas não menos prováveis, a crosta terrestre não suportará a pressão. Vulcões sonolentos que hoje repousam em paz entrarão em erupção, um após o outro, movimento sincronizado sob a batuta da natureza. Uma dezena deles com força para causar estragos extraordinários. Citando um único exemplo, Yellowstone. Bastaria esse explodir para 30% do continente norte-americano se tornar impróprio para a vida por centenas de anos. Fumaça tóxica no ar traria a morte para fauna e flora. Oferta de alimentos se tornaria incapaz de suprir necessidades. Homem trocaria sua Ferrari por um mísero prato de comida. A atividade vulcânica causaria tremores, a multiplicação geométrica de terremotos. Falhas geológicas responderiam, entre elas San Andreas. Uma tragédia anunciada seria o fim de cidades litorâneas do Pacífico entre Estados Unidos e sul da Argentina. Até onde chegaria a fumaça tóxica, complicado prever. Estamos falando da presença de eventos jamais vistos com velocidade e alcance difíceis de calcular. Certamente o Brasil sofreria problemas de abastecimento. Tremores de terra por aqui seriam menores no comparativo, mas suficientes para causar grande destruição devido à nossa engenharia precária. 8. Polo Sul. Mesmo em menor escala,
descongelamento do Polo Sul também ocorreria. O sul do Brasil se tornaria rota de furacões e o Atlântico invadiria o continente em média de 100 quilômetros terra dentro, reassumindo a posse do que lhe tiraram. Número de vítimas fatais até os anos 50, estimativa complicada, mas com certeza, no hemisfério norte, sobreviventes seria uma minoria que choraria a falta de sorte de não terem morrido. Além de conviver com a destruição ao seu redor, conheceriam doenças e pragas, com força de resumir Covid-19 a uma gripezinha. Não há como evitar. A raça superior, que se considera imagem e semelhança do Criador, não passa de um marionete. É possível prevenir, salvando o maior número de vidas possível. Investir em energia eólica com torres baixas. Vento será a única fonte de energia por anos. Fumaça preta impedirá a passagem de luz solar e rios se tornarão lamaçais. Necessário criar refúgios equipados com estufas, criadouros de animais de pequeno porte, filtros de ar, água e aquecimento. Infelizmente, autoridades cientes do que vem por aí omitem informações estando mais preocupadas com os trilhões de dólares que precisariam desembolsar para criar refúgios. Estão trabalhando com certeza, mas pensando em apenas alguns privilegiados. A soberba humana mais uma vez presente. Não basta se sentirem superiores e iguais ao Pai. Querem também brincar de Deus, decidindo quem tem ou não o direito de viver. 9. Na rota do caos. Equador. Uma linha imaginária que divide um astro entre norte e sul. No planeta Terra, o diâmetro do Equador mede 12.756 quilômetros, com uma circunferência de 40.575. É na linha do Equador que ocorre o equinócio, no início da primavera e no início de outono. É um fenômeno onde os raios do Sol incidem diretamente com a Terra. É na linha do Equador que ocorre a protuberância, diferença entre equatoriais e polares. Diâmetros de um planeta devido à força centrífuga exercida pela rotação em torno do eixo do seu corpo. Quanto mais distante da protuberância para o norte, mais exposto estará às consequências do fenômeno. Em tese, o hemisfério sul e a região que fica entre os trópicos Câncer e Capricórnio sofrerão efeitos menos devastadores, o que não é sinônimo que sairão ilesos. Conclusão. Qual a probabilidade dessas previsões se confirmarem? Olhe à sua volta, analise mudanças que ocorrem diariamente no humor da natureza e tire suas conclusões. Pelo sim e pelo não, Sofá de Pobre acredita que já passou da hora do ser humano exercitar a sua capacidade de desenvolver humildade. Ao invés de ficarmos repetindo a pergunta se estamos só no universo, deveríamos perguntar por que ainda estamos sós aqui na Terra. Estamos entrando num período que certamente precisaremos de ajuda. Descobertas científicas dão conta da possibilidade de presença de seres não identificados há milhões e milhões de anos atrás. Eles, com certeza, se existiram, vieram para ajudar. E se o fizeram, é porque civilizações anteriores fizeram por merecer.